Olá, irmãos, bem-vindo ao nosso canal Porque Somos Espíritas. Hoje teremos uma conversa com a nossa irmã Vilma, diretora da Casa Espírita Irmão Luiz de Charqueadas, que irá conversar conosco a respeito da sua trajetória, da sua vida, porque neste ano ela completou 70 anos de trabalho na doutrina espírita. E é interessante que a gente possa conhecer um pouco da sua história, da sua vida, como ela conseguiu ter 70 anos de trabalho ininterrupto na doutrina. Mas antes de nós conversarmos com a nossa irmã, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, e para que possam nos ajudar a manter o nosso canal. É muito importante que nós tenhamos um número mínimo de inscritos, que nós tenhamos as curtidas nos vídeos, não basta somente as visualizações. Convide seus amigos para se inscreverem, para curtir os nossos vídeos. Também no final, vocês façam seus comentários, mande as suas perguntas, que nós iremos respondendo de acordo com a evolução e as perguntas que vierem, nós vamos respondendo tanto no privado quanto publicamente. Agradecemos a participação de todos e agora vamos à nossa entrevistada de hoje, nossa irmã Vilma. Boa noite, irmã Vilma. Boa noite, queridos amigos. Sejamos todos bem-vindos ao canal Porque Somos Espíritas. Gostaria muito de, neste momento, partilhar com vocês a alegria de falar da doutrina espírita, que eu amo muito, adoro, e através dela eu pude encontrar na Terra um pouco de felicidade. Queria dizer a todos o meu obrigado por você estar partilhando conosco. Nos ajude a manter o nosso canal e ouçam neste momento a voz que leva até vocês um pouco de amor, de carinho que sinto na minha alma. Queria dizer que a minha infância foi bem difícil. Com a morte da minha mãe, eu fiquei com 1 ano de idade, mais 11 irmãos. E isso foi uma coisa que eu sofri bastante, porque eu fui entregue à minha madrinha e lá fui criada por ela. Eu agradeço muito a ela por essa oportunidade de ela ter me criado. Mas a mediunidade veio quando eu era pequena, tinha uma mulher que vinha, me dava um sono, essa mulher, ela vinha toda de preto, eu nunca vi o rosto dela, porque ela trazia um véu preto no rosto e um sapato preto de bico fino, que naquela época se usava muito, e uma roupa toda preta. Ela vinha, apertava a minha garganta, quando parecia que eu ia morrer, ela me largava e ia embora. E eu ficava dias e dias doente, com febre alta, doente da garganta, e a medicação do médico não adiantava. Aí a mãe me levava na casa espírita para mim tomar um passe, a casa espírita de Arroio dos Ratos, Tomás de Souza. Isso foi um pouco da infância da nossa irmã Vilma, que ela nos contou, e que nos interessava sabermos a respeito da sua infância. Então, pelo que nós vimos, foi uma infância onde havia já despertar da mediunidade, onde ela começou bem jovem a enxergar os espíritos. Com quantos anos, irmã Vilma, aflorou a sua mediunidade? A minha mediunidade aflorou bem cedo. Eu tinha menos de 12 anos, quando eu estava em Porto Alegre, veio uma chuva muito grande e eu estava na casa do meu irmão. E com a chuva veio um livro, o livro boiando. Eu sempre fui doente por livro. E aí saí na rua e peguei o livro antes que ele molhasse. Peguei o livro e aí era um livro do São Cipriano. Um livro que falava coisas assim de batu, coisas pesadas. Aí a minha cunhada disse, eu não quero esse livro dentro de casa, isso aí não presta, eu não quero ele dentro de casa. Aí eu escondi o livro e depois trouxe para casa, quando eu voltei de Porto Alegre, trouxe o livro. E aí nós morávamos numa chácara meio afastada, o pai e a mãe saíam e eu ficava sozinha. E aí eu comecei a ler o livro. E aquele livro eu comecei a incorporava, a coisa mais horrível. Me dava um desespero, não conseguia dormir, tinha medo de incorporar quando estava dormindo. Foi muito horrível.
Muito bem, irmã Vilma. Com quantos anos a senhora chegou na Casa Espírita? Foi na Casa Espírita de Arroio dos Ratos que a senhora iniciou? Nos conta um pouco dessa história. Eu comecei na Casa Espírita a fazer tratamento, mas eu não queria ir, nem por nada. Tinha medo e não queria ir. E aí o pai, que era meu padrinho, que eu chamava de pai, ele tinha uma ascensão sobre mim e me levava. Ele não acreditava em nada, mas ele me levava e ficava fora da sessão, na porta, para que eu não fugisse. Aí o começo foi muito difícil, eu não queria ficar dentro da Casa Espírita. Depois peguei um amor muito grande, porque melhorei, fui melhorando. Durante 6 anos eu fiquei em tratamento, fazendo tratamento, ajudando na evangelização das crianças, e comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, meu maior sonho era dar passe, aliviar as pessoas, a fazer o tratamento. Aí quando eu descobri que existia a reencarnação, que meus problemas com a minha madrinha era porque eu tinha outras vidas, e em outras vidas nós tínhamos tido muitos problemas. Aí quando eu descobri que existia outras vidas, eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ajudar. E aí lá na Casa Espírita eles diziam que eu incorporava se eu quisesse, que o corpo era meu e que eu não devia incorporar, que eu tinha que reagir contra aqueles espíritos que me dominavam, queriam me dominar. Aí foi assim que eu comecei a pegar gosto, pegar amor pela doutrina, porque foi assim que eu me curei e nunca mais abandonei a doutrina. Muitas vezes o meu pai, meu padrinho, tinha me levado na Casa Espírita, obrigado. Ele dizia, agora tu já está boa, não precisa mais tu voltar na Casa Espírita. Eu disse, o senhor pensa que eu estou boa, eu vou ter que trabalhar a vida inteira se eu quiser ter saúde, porque eu trouxe um compromisso de trabalhar e eu não posso parar. Continuo trabalhando até agora. Uma longa história, hein, irmã Vilma? Então começou aos 12 anos de idade essa sua trajetória. E quantas casas espíritas a senhora participou e ajudou a fundar ao longo desses 70 anos de trabalho, irmã Vilma? Quer nos contar um pouco a respeito disso? Aí eu comecei a trabalhar aí na Casa Espírita, me curei e fui trabalhando, pegando amor pela minha doutrina, fazendo amizade. E fui recebida com todo o amor, todo o carinho pelos médios trabalhadores da Casa Espírita, do Tomares de Souza e Arroio dos Ratos. Depois disso, o tempo foi passando e eu cada dia mais dedicada à doutrina espírita. Já trabalhava, já desenvolvia, já incorporava no trabalho mediúnico, já dava passe, já fazia palestra. Estava totalmente integrada dentro da Casa Espírita. Aí o meu pai, que me criou, desencarnou. E com a morte dele eu fui embora para Porto Alegre. E aí fiquei 2 anos lá em Porto Alegre. Ele desencarnou em 52. E aí eu fiquei um tempo lá em Porto Alegre. Aí depois o pessoal da Casa Espírita tinham feito um curso na federação, e aí me convidaram para voltar, para me ajudar eles na doutrinação dos jovens, na juventude. E aí me convidaram para me voltar. Eu disse, mas eu não fiz o curso, por que eu vou voltar? Volta, aí nós te damos os livros para te copiar e para te voltar. Aí voltei para a Casa Espírita, e aí cheguei lá, a mina tinha fechado e o pessoal tinha ido todo embora para a União, onde o seu Teodoro, que era o presidente da casa, tinha feito uma olaria lá e tinha levado os trabalhadores da Casa Espírita tudo para lá. Tinha ficado só os mais velhos. E aí as irmãs pegaram e me deram a responsabilidade de tomar conta da sessão. Eu era mais nova, e aí cheguei a casa, estava numa pobreza, e eu queria fazer o Natal da criança pobre. E aí fui no comércio e inventamos de fazer uma rifa, e fui no comércio e consegui os prêmios. E aí andava eu e mais 2 amigas, de porta em porta, e ninguém comprava nenhum número.
O seu Valdemar, que eu estava morando, que era meu tio e a minha tia, estava também passando, fazia 18 meses que ele não recebia pagamento, estava construindo Brasília e o INPS não pagava. E ele se aposentou e não recebia nada. E aí estava também numa pobreza. Aí nós estava tomando mate de noite e eu disse para eles, eu tenho uma solução para o nosso problema. Depois de orar muito, eu recebi uma aspiração. Aí eles, que aspiração? Para nós melhorar de vida, que aspiração? Vamos fazer um baile. Eu conheço vários músicos que vão fazer de graça para nós o baile. Eu vendo os bilhetes, aí eu não consigo vender os bilhetes na rua, eu vou vender para a entrada do baile, 2 bilhetes. E aí a dona Mocinha, que era minha tia, faz galinha com arroz. Naquele tempo se usava muito nos bailes, os pratos de arroz com galinha. Eu faço os pastéis são meus, o dinheiro é meu, e o seu Valdemar vende a bebida, bota a copa e vende a bebida. E aí nós todos vamos se organizar. No primeiro baile que eu fiz, consegui os gaiteiros, consegui tudo. E no primeiro baile que nós fizemos, eu conheci o meu marido. E aí ele veio e ele disse que botou os olhos em mim e já me identificou. E aí eu disse para ele que não queria namoro e ele... mas tal, eu quero dançar, eu não danço, eu disse para ele, eu não danço. E eu disse para ele, eu sou espírita e eu só vou na sessão, eu não vou a baile, não vou em lugar nenhum. Como é que a gente vai namorar? Se o cara estiver interessado, vem na casa. Aí ele começou a vir e 1 ano depois nós estávamos casados. E quando me mudei para Charqueada em 62, eu já tinha meu filho mais velho, que nasceu em 60, e estava grávida da minha segunda filha. Cá para Charqueada, aí eu vim aqui para Charqueada e comecei a trabalhar no Jesus Salva os Humildes. Fui recebida com todo amor, todo carinho pelos trabalhadores da casa. Mas nós morávamos lá na Cruz de Malta e era longe. E Charqueada naquele tempo não tinha uma lâmpada na rua, era tudo nas escuras. E os presos às vezes andavam soltos por aí, estropavam as mulheres. Muitas vezes quando meu marido trabalhava no terno de noite, eu não podia ir na casa espírita. Aí ficava doente, e me atacava, eu tinha um problema grave de enxaqueca, me atacava as enxaquecas, eu não podia ir na sessão, podia trabalhar. Aí eu ia, às vezes eu ficava 2, 3 dias mal da enxaqueca, não comendo nada, eu tomava caldo de ameixa, aí ia na casa espírita, chegava de lá, comia linguiça com batata doce. Não tinha mais nada, era só ir trabalhar, incorporava, e assim foi indo. Até que resolvemos sair dali e começar uma outra casa espírita. Muito bem, irmã Vilma. Então, chegando a Charqueadas, começou a trabalhar na casa dos Jesus Salva os Humildes. E quando é que a senhora começou a fundar a casa espírita que hoje a senhora preside? Nos conta um pouquinho dessa história. Vai. Aí nós saímos da casa espírita, a Jesus Salva os Humildes, e tinha alguns trabalhadores também que tinham saído, e nós resolvemos fundar uma casa. Aí esse senhor nos alugou a casa e nós fomos fazer trabalho lá. Ajudamos várias pessoas e aí com aquela saída de lá da casa, eu fiquei, antes de a gente ter outra casa, eu comecei a chorar muito, eu sentia uma falta da sessão, me sentia doente, triste, deprimida. Aí às vezes meu marido chegava do serviço de noite, ele dizia, nega velha, sai daí, tu tá dentro do galinheiro chorando, para nós não ver tu chorar. Aí eu me abraçava nele e dizia, eu não posso ficar sem a casa espírita é minha vida, eu preciso trabalhar. E aí ele resolveu fundar uma casa no nosso pátio, onde era a nossa garagem. Ele fez uma casa onde nós ficamos trabalhando até a morte dele.
Com essa questão, meus irmãos, nós encerramos a primeira parte da nossa entrevista com a nossa irmã Vilma e queremos agradecer quem nos assistiu até aqui. Pedimos que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, mandar perguntas e nós continuaremos com essa entrevista, onde nós iremos postar na próxima semana a continuidade da entrevista com a nossa irmã Vilma. Esta encerrou então a primeira parte. Nessa segunda ela irá contar um pouco da sua trajetória junto com esse espírito irmão Luiz, que trabalha com ela ao longo desses anos e cuja casa leva o nome. Muito obrigado, irmãos, e uma boa noite e até o próximo vídeo.